Bem-vindo à nossa terceira aula. O assunto dessa aula são os servlets. O que são servlets? Servlets são classes Java que rodam em um web container e implementam a interface servlet, da Java Servlet API. Essa interface define um conjunto de métodos do ciclo de vida dos servlets que podem ser sobrescritos para fornecer respostas dinâmicas às requisições HTTP. Resumindo, o que significa isso em termos práticos? Você tem uma classe Java que roda dentro de um web container e essa classe é capaz de receber requisições, processar algo e enviar uma resposta. Isso basicamente é um servlet, é uma classe Java que tem métodos do protocolo HTTP mapeados que vão te ajudar a trabalhar com requisições web. Então, de um modo prático, vamos no NetBeans. Eu vou criar uma nova aplicação para a gente começar a ver os servlets. Novo projeto web. Próximo. Estudo. Servlets. Próximo. Finalizar. Primeiro eu vou criar um servlet na mão para mostrar como é que é todo o processo. Vou criar um pacote chamado exemplo 1. Finalizar. Agora eu vou criar uma classe Java. Vai se chamar meu servlet. Como é que eu transformo essa classe agora, uma classe Java normal, em um servlet? Simplesmente estendendo a classe HTTP Servlet, que é uma classe que implementa a interface servlet. Então, extends. Opa, extends não, extends. Estendendo o HTTP Servlet, automaticamente a classe meu servlet se torna um servlet. Então, se você der um Ctrl barra de espaço, vai abrir um menuzinho com os elementos que essa classe herda de HTTP Servlet e os métodos que a gente tem disponíveis para trabalhar com o protocolo HTTP, como do delete, do get, do head, do options, do post, do put, um monte de coisas aí. Inicialmente eu vou mostrar o do get, que é o mais basicão. O que significa isso? O do get é um método que é um método que é invocado quando é feita uma carry string no browser, por exemplo, quando você digita uma URL passando parâmetros. Automaticamente o servlet vai detectar que aquilo é um método get e vai direcionar para esse método do get do servlet para processar, para responder a requisição. No método do get, a gente recebe dois objetos aqui. O objeto HTTP Servlet Request, chamado de REQ aqui, e o HTTP Servlet Response, chamado de RESP. Então, junto com a chamada do método do get, já vem a requisição com os atributos, já vem a informação da requisição juntamente com os atributos. Através desse request é que eu posso pegar os atributos da carry string da URL. Então, antes de poder invocar esse servlet, a gente tem que declarar ele no deployment descriptor, aqui no web.xml. Por uma parte tão que é de saber que existe um servlet ali e poder instanciar para poder responder. Então, é só clicar aqui no web.xml, adicionar elemento.
classe do servlet. Vou procurar a classe. Vai até a classe, tem o pacotinho dela. Seleciona o arquivo. Dá um nome para o servlet. Padrão de URL que ele vai responder. Meu servlet também. E ok. Com isso, o NetBeans foi lá no WebXML. Vamos aqui no código-fonte. E inseriu duas entradas para a gente. Uma declarando o servlet, com o nome dele e o mapeamento da classe. Nome do pacote, nome da classe. E o mapeamento do servlet, com o nome do servlet e a URL na qual ele vai responder. Assim, o nosso web container já é capaz de saber que existe um servlet chamado meu servlet e instanciá-lo no momento de uma possível requisição aí. Então, eu vou fazer vou só printar na tela aqui, printar no console do Apache, para você saber que o método foi invocado. Então, executando do get. Beleza. Agora eu vou acessar, eu vou rodar a aplicação. Hello World. Agora, para acessar esse servlet, para executar esse servlet, você digita o caminho da URL. Meu servlet. O nome do servlet. Dá um Enter. Ó, significa que foi executado. Então vamos voltar aqui. Ó. Executado do get. Eu vou limpar aqui e vou executar de novo, para você não achar que eu estou te enganando. Então vou apertar F5. Ele fez a requisição para o servlet. E tá aqui, ó. Foi invocado o método do get. O servlet detectou que era uma requisição do tipo get, roteou para o método do get e ele printou executando do get. Bom, agora eu vou mostrar como é que se pega parâmetros da URL. Por exemplo, se eu quiser passar um parâmetro aqui, para passar um parâmetro na URL, você coloca o sinal de interrogação. Aí o nome do parâmetro, por exemplo, parâmetro 1, igual, e atribui um valor ao parâmetro. Então, vamos colocar um oi, só um oizinho básico aí. Então, quando eu executar essa URL, ele vai enviar esse parâmetro para o meu servlet. E como recuperar esse parâmetro? Você pode reparar que aqui, como eu comentei, veio um objeto request. É esse objeto request que detém os parâmetros da minha requisição. Então, através dele eu posso recuperar esses parâmetros. Eu vou declarar uma string. Nome parâmetro. Que vai receber o rec. Ponto. O método é esse aqui, ó, do objeto do HTTP Servlet Request. É o get parameter. Olha lá. Aí você passa o nome do parâmetro, que no nosso caso aqui é parâmetro 1. Vou copiar aqui. Passa o nome do parâmetro que você quer que ele pegue. Aí em seguida eu vou mandar ele printar na tela o parâmetro para mostrar que foi recuperado mesmo. Na tela não, no console do Tomcat. O Tomcat ele faz um negócio chamado deploy on save. Quando você salva, automaticamente ele faz a publicação
da aplicação no Tomcat. Pode reparar que quando eu dei um Ctrl S ali, eu vou até mexer alguma coisa aqui só para fazer de novo, para ele detectar que foi modificado. Ctrl S. Olha lá, aqui, implantado. Ele implantou depois que eu fiz a modificação. Então agora eu vou tentar recuperar esse parâmetro e printar o conteúdo dele no console do Tomcat. Eu vou executar a carString e olha lá, o método getParameter trouxe o valor do parâmetro e foi printado. Então, através do método do get, você pega os parâmetros de uma carry string. Você pode processar algo relacionado a esses parâmetros, fazer o que você quiser, enfim. E agora, como é que faz uma aquisição post para trabalhar, por exemplo, com formulários e tal? Então, Ctrl / de espaço. Vamos lá sobrescrever o método do post. Beleza. Então, para exemplificar o do post, eu vou vir aqui na index.jsp que o próprio NetBeans criou. Eu vou criar um formzinho. Form. Post. Action. Aqui no action, você define qual vai ser a servlet que vai processar esse formulário. Então você põe o nome da servlet. Meu servlet. Show. Agora eu vou criar um input. Opa. Input. Type. Text. Parâmetro. Chama parâmetro de parâmetro. Input. Type. Submit. Para submeter o nosso formulário. O botãozinho value. Vai. Beleza. Então agora a gente já tem um form que é capaz de acionar o nosso servlet através do método post e passar um parâmetro chamado parâmetro. Vou salvar aqui. E agora, como no do get, eu vou copiar aqui, aproveitar. Post. Ele vai printar aqui do post que está sendo executado na saída do Tomcat. E agora uma string, declarar uma variável tipo string, chamada parâmetro, que vai receber do nosso objeto request, que está sendo passado no método, que está vindo com os atributos da nossa requisição, rec, ponto, chamar a nossa função que pega o parâmetro, get, parameter, e o nome do parâmetro, parâmetro. Agora, sort, parâmetro. Ok. Agora, vamos ver se funcionou. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos voltar aqui para o nosso JSP. Dar um refresh. Digitar um valor para o parâmetro. Oi. No do post. Então vai. Esse vai ser o valor do nosso parâmetro. E vamos executar o form. O form foi executado. E tá aqui, ó, NetBeans. Tá mostrando pra gente, ó, executado, método executado do post e o valor do nosso parâmetro, que a gente pegou através do getParameter, jogou dentro de uma variável do tipo string e printou na tela com o system. Bom, por enquanto é isso nessa aula. Na próxima aula eu vou falar sobre mais aprofundadamente sobre o ciclo do servlet, sobre
a inicialização, o carregamento, a inicialização, os objetos que têm relação com a configuração do servlet, e também o método destroy, que é o método que é executado antes do servlet ser destruído pelo container.